Poderia até parecer um certo exagero, porque tanto essa questão desse aprofundamento da série psicológica sobre o sofrimento. É justamente porque ao longo, praticamente de toda a nossa caminhada evolutiva, nós fomos somatizando muita coisa ao longo de diversas encarnações em termos de concepção errônea sobre o sofrimento e sobre achar que através do sofrimento a gente paga dívidas e ascende espiritualmente de forma ideal, quando na verdade o entendimento que nós temos do grande esforço dos grandes missionários em todas as religiões que vieram à Terra foi de estimular e acelerar o nosso processo evolutivo através do amor, não através do sofrimento. Porque se fosse através do sofrimento, eles não precisariam ter vindo. E muito menos o sacrifício maior de todos, que foi o do Cristo. Então, o sacrifício dos grandes missionários é o resultado da concepção ideal de progresso, que é através da aquisição de virtudes e vivência do amor, e não através de dor, sofrimento e doença. Mas para que isso seja, de fato, ressignificado profundamente em nós, exige todo um trabalho de realinhamento, de redefinições, de, através do conhecimento e do estudo, abrir o campo para a sensibilidade e para a vivência, de tal maneira que a nova maneira nossa de viver resolva, ressignifique de uma vez por todas o passado nosso. E é por isso que nós iremos ter essas abordagens reiteradas vezes sobre o sofrimento. A introdução aqui extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel Marcos, capítulo 14, versículo 38. Não te admitas na atitude de vigilância e oração a luta com que a terra te desafia. Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então vamos fazer aqui algumas reflexões sobre isso. Obrigado. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Então, Emmanuel aqui nos chama a considerar que essa recomendação tão importante e reiterada no Evangelho, que é o orar e vigiar, é direcionada para uma nova maneira de viver, de estarmos atuando aqui na Terra com ideais e alianças permanentes com o bem, com a construção da caridade, do amor, a todo momento e em todas as circunstâncias. Isso como sendo a forma ideal e positiva de vigiar e orar. E por isso ele coloca aqui: não te admitas essa atitude fugindo à luta com que a terra te desafia. Então, nas mais variadas circunstâncias do nosso dia, o exercício pleno da vigilância e da oração é o que tu estás fazendo. Estás cultivando ociosidade? Aí está abrindo as portas para a morada do mal. Estás em atitudes e direcionamentos que te levam à vivência do bem? Aí tu estás, de fato, exercendo a vigilância e a oração ideais. Continuando. Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Bom, aqui está sendo minuciado a forma ideal de nós estarmos agindo, interagindo com as pessoas, com os meios, as circunstâncias do nosso dia a dia, que é vibrando com a vida, atuando. Não é uma vigilância morta, inativa, mas no propósito de estar sendo intermediário do bem.
Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, toda vez que nos vem à mente a questão da oração ou da vigilância, é o que é que tu está fazendo? Ou o que é que tu pretende fazer? Porque é a tua atitude, a tua ação que de fato estabelece o clima ideal de vigilância e de oração. Vamos entrar aqui para o estudo do capítulo Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Que na verdade a gente sabe que normalmente a gente não quer. Normalmente a gente gosta de sofrer. Nós estabelecemos padrões e condicionamentos através de inúmeras encarnações, até conhecer atualmente o Espiritismo, em achar que há algum tipo de lucro no sofrimento. E isso está muito impregnado no nosso psiquismo. Isso é de tal maneira verdadeiro que quando, em certas circunstâncias especiais, a gente pode estar com a família relativamente em paz, gozando de relativa saúde, tendo condições financeiras de relativo equilíbrio, sem estar com maiores preocupações, mas isso de maneira nenhuma significará que internamente nós estaremos nos permitindo viver em termos de plenitude e de bem-estar que essa circunstância inédita poderia estar nos causando. A gente vai ficar remoendo, vai ficar procurando problema, vai ficar estabelecendo receios de que eu estou assim, mas hoje está bom, mas e amanhã como é que vai estar? E aí nós começamos a sabotar aquela circunstância que já não é fácil de ter um nível de satisfação e de plenitude, porque de fato dentro de nós os condicionamentos e os hábitos são para o sofrimento. Mas hoje a gente vai de novo compartilhar uma série de observações em termos dos caminhos para que, se de fato a gente quiser parar de sofrer, pare. Vamos lá, né? Considerar-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo da energia, permitindo a instalação de doenças, das enfermidades físicas, mentais e morais, a forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, a raiz do problema, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Vamos começar por aqui refletindo sobre esse entendimento novo em torno do sofrimento. Considerar que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito. Isso já começa como sendo a medida fundamental que possibilite algum êxito nesse nosso propósito. Porque, como nós sabemos, entre outros hábitos infelizes, a gente tem sempre o hábito de tentar responsabilizar os outros, as coisas, ou as pessoas, ou as circunstâncias, por algum tipo de sofrimento ou de desarmonia que a gente esteja passando. E aqui o primeiro ponto aqui é assumir de que, olha, o primeiro causador, o principal responsável é tu mesmo, é teu espírito, é a forma com que tu estás agindo ou reagindo frente à dificuldade que está passando. Isso aí já é um ponto muito importante para que a gente vá trabalhando os caminhos de superação do sofrimento. Então, considerar que eles são causados por nós, pelas atitudes psíquicas, emocionais que nós resolvemos tomar. Não é responsabilidade dos outros ou de algo que está fora de mim, é minha. E continuando, que desarmoniza o fluxo da energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas. Opa, aí tem o segundo ponto que é muito importante nós
conhecermos e conscientizarmos dele. Qual é? Essa forma de termos atitudes e comportamentos fomentadores de sofrimento, em termos espirituais, vai engendrar o surgimento das enfermidades físicas. E aí, claro que imediatamente vem para nós a pergunta, mas as enfermidades físicas não são normalmente causadas por agentes exteriores, por vírus, por bactérias, por algum acidente, por algo que ocorre fora do espírito? Certo, mas isso já é consequência. Isso já é consequência. E isso de tal modo é tão verdadeiro que, por exemplo, se nós estivermos estabelecendo de forma contínua e permanente um clima interior de bem-estar, de satisfação, de estar de bem com a vida, com Deus, com tudo, o resultado direto disso é o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Isso facultará com que a gente possa estar até em um lugar onde várias pessoas são vítimas de determinado vírus. Por exemplo, como houve há um tempo aí atrás, a tal da bendita chikungunya, né? Teve algumas pessoas que não pegou e que andou em lugares em contato com pessoas que pegaram, às vezes dentro de uma mesma casa. Então, por trás de tudo isso, o que é que existe? Uma predisposição, uma fragilidade orgânica, que de certa maneira fez com que aquele vírus aqui, levado pelo inseto, pelo mosquito, encontrasse um poder de atuação desorganizador na nossa saúde física. E aí a gente pode ir para o lado dos acidentes. Quantas vezes acidentes, até pessoais de quedas, ou até acidentes automobilísticos, foi o resultado de uma linha de desassossego, de complicações emocionais, íntimas e espirituais que a pessoa teve e levou ela a ter algum tipo de precipitação, abrindo as portas para ter sido acidentado. Em verdade, claro que a gente não pode dizer que todos os casos são exatamente assim, mas um fato é conclusivo. O bem-estar psíquico, emocional, espiritual, estabelece de forma espontânea fortalecimento do nosso corpo, habilidade para evitarmos ao máximo dificuldades, acidentes e problemas dessa ordem, pelo fato de estarmos usufruindo o que em termos vibratórios chamam de energias protetoras, energias que de alguma maneira nos conectam com os espíritos do bem e que faculta com que o dia a dia tenha um desenlace relativamente harmonioso e positivo, por a gente estar naquela linha. Mas voltemos aqui ao texto. A forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, a raiz do problema, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. E onde é a raiz do problema? O nosso espírito. Nosso espírito. Em essência, nós mesmos. Continuando. Na mente lúcida, surgirá então a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Assim os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Vamos refletir um pouco aqui sobre esse texto. Na mente lúcida, a mente que está desperta, que está com atitudes conscientes, surgirá a tranquilidade encarregada de produzir a saúde, naturalmente. Isso são dados, inclusive, da ciência, né, nos chamados exames de neuroimagens, que quando avalia o cérebro de pessoas que cultivam um nível
de bem-estar, de paz, de emoções elevadas, tem a percepção em exames laboratoriais de como o índice de células, das chamadas células brancas de proteção ligadas ao sistema imunológico, estão muito mais ativas, que se irradiará por todo o organismo, produzindo equilíbrio. Assim os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Esse termo aqui, assim os caminhos, se refere, sobretudo, a essa vivência das emoções em equilíbrio, de atitudes e comportamentos que possibilitam ao espírito o máximo de harmonia com as leis de Deus. Nesse tipo de caminho, nós estamos tendo o remédio mais eficiente de proteção para muitas enfermidades e, consequentemente, para muitos sofrimentos, em termos de evitá-los. A ausência do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia, tornando-se fator causal de doenças, de sofrimentos. Então aqui já é mais uma maneira de nós contextualizarmos a importância dessas informações. Porque a ausência do amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, é resultado exatamente desse afastamento das leis divinas por atitudes, pensamentos e emoções que vão, de certa maneira, gerar desequilíbrios orgânicos para nós. Isso produz, como texto, voltando ao texto, a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia, tornando-se fator causal de doenças. Em resumo, estar com a consciência tranquila, estar procurando ter uma vida em harmonia com as leis divinas, cuja lei maior é a lei do amor, na qual a gente, principalmente com o conteúdo das revelações espíritas, passamos a enxergar o mundo com outros olhos, com os olhos do espírito imortal, né? Porque o maior problema e a dificuldade grande que se tem para amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo, é ter a percepção da vida em termos espirituais. Porque se a gente não tiver, a gente não vai estar amando coisíssima nenhuma. Um mundo cheio de desequilíbrios, um mundo de provas e expiações, um mundo de muitas situações conflitivas. E você vai estar amando esse mundo, sem que você tenha uma percepção espiritual bem ativa. Está amando coisa nenhuma, está enquanto a vida esteja lhe dando uma situação de certa comodidade, de certa facilidade, aí está tudo bem. Agora deixa puxar teu tapete um pouquinho, para ver onde é que fica o amor a Deus, o amor ao próximo e outras coisas, se não vão-se embora ladeira abaixo. Então, de fato, para que a gente esteja nessa sintonia de harmonia com as pessoas, com o mundo, com as leis de Deus, pode procurar se espiritualizar ao máximo, a observar a vida pelo prisma do conceito de imortalidade da alma, de reencarnação, da justiça de Deus, porque aí sim você estará se habilitando de forma eficaz à segurança da vivência desse amor, porque não estará dependendo daquilo que o mundo material lhe apresentar. Porque aqui na Terra, enquanto continuar sendo um mundo de provas e expiações, é pancada hoje e outro tipo de pancada amanhã. Uma provação hoje, quando você menos pensa, outra provação diferente no outro dia. E para que você mantenha o seu clima interior de harmonia e de paz, pode ir trabalhando ao máximo a compreensão da realidade espiritual da vida, senão você não conseguirá. A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas,
assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Vejam só que coisa. A somatização, que é a materialização dos problemas emocionais provenientes da insegurança, do medo, da mágoa, do ódio, de tudo quanto é de emoções em desalinho, do rancor, do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas. Aqui, Joana de Ângeles está se referindo a patologias do tipo câncer, doenças do coração, diabetes, essa bagaceira toda, que muitas vezes tem como fator determinante do surgimento os desalinhos emocionais da criatura. Assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis, porque gera problemas no corpo, na mente, e quando olha, a pessoa está de novo tentando resolver as coisas com a moeda do sofrimento, que não resolve coisa nenhuma, viu? Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhorear-se do ser humano, vitalizando-o, irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. Aqui tem algumas observações importantes para que a gente estabeleça o entendimento bem desse parágrafo. Primeiro, aquilo que é bem lógico e compreensível. O amor, conforme Jesus ensinou, se estabelecendo em nós, que é o amor a Deus, ao próximo, à vida, que é originado do entendimento dos objetivos reais da nossa experiência carnal. Esse amor vitaliza, irradia paz, gera uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio e que a partir delas se estabelece a saúde, que se exterioriza positivo. E aí alguns de nós poderiam dizer, mas tem muita gente que tem essa linha de atitude, de comportamento emocional e, não obstante, surge ou tem doenças sérias. Como é que isso ocorre? Nós temos inclusive o próprio exemplo de Divaldo Pereira Franco, que é o médio desse livro Plenitude. Divaldo teve ao longo de inúmeros anos diversas problemáticas de saúde, inclusive do coração, angina, entre outros problemas. Teve que se submeter a vários tratamentos, mesmo sendo alguém que devotou, em termos de horas, para o trabalho do bem, um índice que a gente não tem nem ideia de como poderíamos chegar perto. E mesmo assim teve essas doenças. A gente vai dizer, mas como é que pode? Então não é assim, é assim. A questão toda é que a nossa mente é composta do consciente e do inconsciente, que é a maior parte da nossa mente. E no inconsciente é onde a gente tem armazenado todas as quinquilharias, todos os conceitos errados de vida, de sofrimento, e que, de forma sutil, sabota o nosso consciente. Aí muitas vezes você vai saber o que é certo, está fazendo o que é certo, se esperaria que coisas boas lhe acontecessem, e você ainda está tendo uma colheita cheia de espinhos, quer na saúde física, quer em outras situações ou circunstâncias da sua vida. Por quê? Por causa do inconsciente.
Inclusive nessa área houve uma certa circunstância que Divaldo mesmo perguntou em termos de reflexão espiritual a Joana de Ângeles, quando surgiu uma complicação cardíaca, por que é que ele estava daquele modo? E ela levou ele a busque meditar e refletir sobre como você tem agido, pensado e sentido bem dentro de você. E Divaldo disse que foi meditar, ele não tinha raiva de ninguém, gostava de todo mundo, estava de bem com a vida, não encontrou nada. Disse: não tem nada errado não. Ela disse: medite mais, vá refletir mais. E aí foi quando ele disse que, vasculhando o íntimo dele, ele descobriu resquícios de mágoa, de uma mágoa antiga, que houvera sido causado quando ele tinha passado por uma provação bem difícil nos anos 60. Essa doença, esse problemático no coração estaria nos anos 80. Só que esse problema dele foi uns 20 anos atrás, mas que no íntimo dele não tinha sido totalmente resolvido não. Porque foi uma época em que houve no movimento espírita uma série de perseguições contra Divaldo Franco, em termos pessoais. Alguém tinha fomentado o início de divulgação através de carta e da imprensa espírita de atitudes e comportamentos que de maneira nenhuma eram verdadeiros, atribuídos a Divaldo. E Divaldo não sabia a origem, quem é que tinha feito isso. Claro que através de amparo espiritual, de prece, de assistência, ele superou tudo isso. Mas isso tinha ficado como uma questão não resolvida. Havia certa mágoa disso. E a doença do coração teria tido uma ligação com essa mágoa. Você imagina a quantidade de doenças que não surgem, por exemplo, numa mulher, quando é alvo de uma traição, assim, de um casamento que durou muitos anos, e que ela não esperava de maneira nenhuma ser traída. Claro que hoje em dia isso também acontece com os homens, mas os homens são mais duros, normalmente, em termos emocionais. As mulheres são mais sensíveis. Então, uma mulher é atingida por uma traição totalmente súbita e imprevisível. Ela gera uma mágoa bem grande nela. O resultado que muitas vezes ocorre é um câncer, ou câncer de mama, um câncer naquela área do corpo dela que tenha mais facilidade de se manifestar, ou outros problemas variados. No caso, Divaldo estava com esse problema. Aí ele tentou refletir mais sobre isso, até que, por circunstâncias de aparentes coincidências, logo após isso, ele foi dar uma palestra no centro espírita, e quando terminou a palestra, ficou uma pessoa lá atrás, sentada, que disse que queria falar com ele. Uma pessoa que ele nunca tinha visto. E aí ele foi falar com a pessoa, e a pessoa disse: olha, eu só queria lhe pedir uma coisa. Eu queria lhe pedir perdão. E Divaldo disse: perdão? Por quê? Eu não lhe conheço. Foi que você... Como é que eu vou lhe perdoar se eu não sei de nada que você tenha feito a mim? Eu disse: não, eu só quero que você diga que me perdoa. E aí Divaldo ainda disse: mas, olha, eu não sei qual o motivo, mas se houve algum motivo eu lhe perdoo. E ele disse: certo. E aí ele se identificou que tinha sido ele o causador há não sei quantos anos atrás, do início da divulgação defamadora contra Divaldo Franco. Então, para a gente ter uma ideia como
essa questão emocional mal resolvida que a gente tenha, pode gerar coisas sérias e que estão lá no nosso inconsciente. Se a gente não estiver fazendo um trabalho bem de aprofundamento, né, como aqui é colocado, de despertamento do eu profundo, etc., você passa batido. E dentro de você vai ter um bocado de coisa mal resolvida, mal sentidas, que fica sabotando a saúde sua. Quando não, sabotando outras áreas da sua vida pessoal. Porque o sabotamento também pode ser na área financeira, né, na área de relacionamento. Então, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. Ótimo, desde que a gente esteja vivenciando da forma mais sensível e profunda possível um novo estado de percepção da vida. É essa a questão. Inicialmente, deve o homem reconhecer todos os seres como se fossem a manifestação dos seus próprios pais. Vejam agora o projeto que é dado para nós. Que lhe facultaram a vida física, especialmente a mãe, pelos sacrifícios que se impôs durante a gestação, o parto e a alimentação preservadora da vida, nascida nas suas entranhas. Veja, o indicativo aqui é de que, para que esse caminho esteja sendo bem trabalhado em nós, o caminho do amor, do altruísmo, a gente desenvolveu uma visão de todas as pessoas como se elas fossem os nossos pais. Se a gente foi criado só pelo pai ou pela mãe, por aquele que de fato inspira maior amor e dedicação. Para a partir daí ir trabalhando as emoções de desalinho que a gente pode ter por qualquer outra pessoa. Então a gente tem um chefe que não se dá muito bem, visualize o seu chefe como sendo a sua mãe querida. Faça por ele e tenha atitudes como se fosse para com ela. Não é coisa muito fácil o que está sendo proposto a nós, mas é exatamente o que é essencial, que é a ressignificação da nossa percepção da vida material. Sabendo que Deus, Criador de todos nós, tem em todas as criaturas representantes seus, filhos de Deus, em processo germinativo ou em processo potencial, mas todos com um destino certo, a perfeição e a felicidade absoluta. É assim que a gente é chamado a ver as coisas. Transferir para todos os seres vivos a imagem materna, certamente sem a visão psicanalítica dos tormentos da libido, porém com sentimentos de respeito e de ternura, constitui o primeiro passo para uma alta realização pessoal, para o equilíbrio da emoção. Então, a percepção natural, espontânea e sincera da visão da mãe em todas as pessoas, sem que isso, claro, tenha nada a ver com os tormentos da libido. Porque na questão dos tormentos da libido, a projeção do filho ou da filha para o pai ou para a mãe, face aquilo que é estudado como sendo o complexo de Édipo ou complexo de Electra. Mas aqui, na verdade, é a percepção, em termos sublimes, daquela que nos deu a vida física em todas as pessoas. Constitui o primeiro passo para uma autorrealização pessoal e para o equilíbrio da emoção. Olha, você veja, o maior problema da vida humana para todas as pessoas, sabe como é o maior problema, entre outros? É um problema de relação, de relacionamento. Olha, os problemas que a gente pode ter na família, no ambiente de trabalho, na vida social, é decorrente do relacionamento nosso com as pessoas.
a percepção e a sensibilização nossa durante os relacionamentos. Resolvidos os problemas de relacionamento, estaríamos tudo zen, tudo em alto astral. E a proposta aqui é que, através de uma percepção sincera e verdadeira nessa diretriz de visualização das pessoas como símbolo da nossa mãe, é profundamente salutar. Liberando-se interiormente de quaisquer reminiscências, amargas ou perturbadoras, que são matrizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais, geradores de sofrimentos. Então, essa liberação das pessoas e das circunstâncias que nos causaram amargura, ressentimento, dores, é fundamental na construção da libertação do sofrimento. A pessoa muitas vezes, por exemplo, tem um desconforto, uma discussão com o chefe no trabalho. E devido à posição hierárquica, teve que calar a boca e obedecer. Mas não deixou de ficar remoendo dentro de si uma animosidade, uma raiva por aquilo que foi obrigado a aceitar por ser hierarquicamente inferior. Mas tudo bem, o problema é que a pessoa chega em casa e leva para casa aquele estado emocional. E aí já atrapalha a noite da pessoa. No outro dia, antes de ir para o trabalho, a pessoa encontra um conhecido, um amigo, e aí não consegue deixar de narrar o absurdo pelo qual passou. E ali amarga de novo aquilo que sofreu. Então, nessa área tem muita gente. Eu me lembrei agora de um símbolo que alguns de vocês aqui ouviram da história contada por Rossando Klinsley, né? E, por exemplo, essa situação que eu citei para vocês é semelhante a alguém que vai no metrô, no ônibus, e de repente o passageiro do lado tem um desconforto estomacal e vomita em cima de você. Isso foi a história que ele contou. E aí você estava com a roupa limpa e a pessoa que você nem conhece vomitou em cima de você, de sua roupa. E aí o Rossano lembrou. E aí veja, você está com a Tupperware, um invólucrozinho de plástico, e colhe aquele vômito e bota dentro da Tupperware. Em vez de jogar aquilo fora, leva para casa. E aí quando chega em casa vai dizer aos familiares: você não sabe o que é que me aconteceu. Quando eu vinha no ônibus, uma pessoa vomitou em cima de mim. E veja só, aí você abre a Tupperware, que vai estar fedendo o dobro, para mostrar à pessoa: veja o que é que aconteceu comigo. E aí você fica guardando aquilo. Imagina, é mais ou menos o que nós fazemos quando armazenamos sentimentos e emoções conflitivas e tormentosas, causada num choque de relacionamento, e fica se lembrando disso. Em casa se lembra, depois se lembra para contar a um conhecido, no outro dia se lembra de novo. E aí isso, como aqui está dizendo, liberando-se interiormente de quaisquer reminiscências amargas ou perturbadoras, que são matizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais. Então, por trás de muitos distúrbios, de muito sofrimento, está essa atitude que poderíamos dizer assim, profundamente infantil, porque não resolve nada, apenas cria um caso novo e reitera um sofrimento que já poderia ter sido superado. Ver
Portanto, em todos os seres vivos, a projeção materna, positiva, agradável, proporciona forças para a preservação ou restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições essenciais para a felicidade. Então, aqui continua sendo trabalhado conosco essa percepção renovada de ver as pessoas, de ver a vida. Ver, portanto, em todos os seres vivos a projeção materna. Positiva, agradável, né, dando forças para a preservação e restauração da saúde. E a gente pode até, continuando sendo vítimas das armadilhas do nosso ego, raciocinar, mas isso é uma sugestão muito tola. Como é que eu vou estar observando as pessoas que não têm parentesco nenhum comigo, como se elas fossem minha mãe, o meu pai, para ressignificar as emoções contraditórias que eu possa ter para essa pessoa? Exatamente como um tipo de sugestão de intermediação para você parar com o absurdo de ficar alimentando o ressentimento, mágoa e contrariedade das pessoas que convivem com você. É essa a questão que é dita a nós. E sabendo, sobretudo, os riscos, como ocorreu com o próprio Divaldo Franco, disso ficar armazenado lá no nosso inconsciente. E lá adiante, a gente colheu o resultado do sabotamento. Porque no processo normal, a coisa não se dá de forma tão imediata. A pessoa sofreu uma grande mágoa do outro, como eu citei aqui, de uma traição. Não vai ser na semana que vem, no mês que vem, que vai estourar uma doença séria, não. A doença estará em processo lento. Mas na medida em que aquela mágoa, aquele ressentimento continuar sem ter sido resolvido, mais adiante vai estourar. O homem renasce para ser livre, a fim de poder crescer e alcançar o seu fanal maior, que é a realização plena. Toda a amarra emocional negativa, com a retaguarda do seu processo de evolução, torna-se de uma carga constritora, responsável por inúmeros problemas afligentes. Então, o grande fanal, o grande objetivo para nós da reencarnação é crescer e alcançar a felicidade projetada por Deus para todos nós. Só que nesse caminho, devido ao mau uso do livre-arbítrio, nós estabelecemos situações e nos envolvemos com circunstâncias que vão de encontro ao nosso objetivo maior. E daí o que é que resulta? Uma amarra emocional negativa. Não é por esse motivo que na Bíblia Jesus é colocado como o Salvador, que é também o Libertador, como Emmanuel nos leva a entender. Salvador e Libertador por quê? Porque através do Evangelho, da proposta espiritualizante trazida pelo Cristo, nós superamos todas as engrenagens, armadilhas e questões que o nosso ego e a nossa persona cria e projeta, dificultando a felicidade nossa. Então essa amarra, que é uma verdadeira corrente, se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como diz o Evangelho, que é uma pura verdade. A questão é a gente querer que Jesus liberte, que normalmente a gente quer continuar preso
ao sofrimento e à negatividade de certas atitudes nossas. E aí as leis divinas respeitam o livre-arbítrio nosso e a gente fica adiando ao máximo as possibilidades de vivência, de plenitude, de bem-estar, de felicidade, porque a gente não quer se dar o direito. Vejam que situação. Pessoas agressivas que se comprazem em atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas que buscam disfarçar sob a máscara da violência, da falsa superioridade e da alucinação. Vejam como é diferente a percepção que nós estamos sendo chamados a ter sobre o mundo e sobre as pessoas. Você encontra uma pessoa agressiva, temperamental, e passa a observar ela como um doente do espírito, como alguém portador de dores íntimas graves e que não encontrou solução para elas e tenta canalizar pelas atitudes e comportamentos que expressa aos outros. Só que você, pelo conhecimento espiritual da vida, sabendo disso, trabalha uma maneira nova e inovadora de ver a pessoa e de ver a situação. Encarar a pessoa como doente, e que de fato ela é, porque a doença não é porque ela não se expressou no corpo somático, no corpo físico, que ela existe. Está lá armazenada pela linha emocional de desequilíbrio da pessoa. Então, ter esse olhar da mãe, ou também, como aqui a gente já andou falando, um olhar de compaixão, de dó, de pena do outro, que quando expressa a emoção em tormento, evidencia como tem sofrido por dentro dele. A questão toda é nós trabalharmos essa maneira de ver as coisas. Claro que não é fácil. A gente vem de um hábito e de um condicionamento contrário a isso. O passado nosso é o seguinte: é resolver as coisas logo. É achar que durante o período da sua encarnação, o que tiver de resolver tem que resolver agora e nesse instante. E quando olha, é levado a enfrentar situações e circunstâncias que não estão no seu controle. Então, essas pessoas são portadoras de muitas dores íntimas, que buscam disfarçar sob a máscara da violência, da falsa superioridade ou da alucinação, que é as atitudes de desequilíbrio mental que muitas pessoas têm. E a questão toda é que a gente pode se topar com essas pessoas em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E se a gente não estiver exercendo, como foi inclusive a mensagem de introdução do estudo de hoje, não estiver exercendo vigilância e oração ativa pelas nossas atitudes e comportamentos, a gente é vítima dessas pessoas. Como usualmente acontece com a maioria que vive a vida do ponto de vista materialista. Mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e, recebendo a vibração do amor, alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e todos. Então, a referência desse exemplo é bem forte. Se animais que por tendências instintivas poderiam ser agressivos, se passam para o convívio humano
e são tratados continuamente, com respeito, com carinho, mudam a sua índole, avalie as criaturas humanas. E por quê? Por causa da presença do psiquismo divino em germe, em tudo e em todos. Mas para que isso de fato seja verdade para nós, nós temos que refletir, aprofundar a reflexão e ter atitudes de acordo com a reflexão. Porque tendenciosamente nós achamos, sabe o quê? Pau que nasce torto, morre torto. E quando a gente topa com pessoas que têm uma atitude, um comportamento perverso, bem desequilibrado, a gente diz, oxe, nem a morte dá jeito. Agora imagina uma atitude dessa sendo alvo de reflexão do Espírita, para o qual todos são filhos de Deus e destinados à felicidade suprema. Como é que pode? Trata-se de uma conquista de sabedoria, poder penetrar a bondade latente dos seres, buscando sintonizar com esse estado de vida, ao invés de vincular-se apenas às manifestações exteriores, às suas reações defensivas, agressivas, que são portadoras de vibrações morbíferas, portanto desencadeadoras de muitos males que respondem pelos sofrimentos. Então, trata-se de uma conquista de sabedoria, essa renovação de atitude, de percepção nossa da vida. Porque a gente, através dela, busca penetrar a bondade latente dos seres. Então, para a doutrina espírita, efetivamente, o germe divino está presente em todos. E por mais que o homem esteja afastado por atitudes criminosas ou de desequilíbrio das leis divinas, ele voltará a reharmonizar-se com essas leis. Mais cedo ou mais tarde, com mais ou com menos sofrimentos decorrentes desse afastamento. Então, ainda voltando aqui ao texto, as suas reações defensivas e agressivas, que são portadoras de vibrações morbíferas. Então isso é assim, a pessoa quando fala ou se emociona em termos de ira ou de raiva, de mágoa contra alguém, ela gera em termos magnéticos uma vibração ruim, doentia, que poderá ser acolhida ou não por nós. Se nós tivermos a atitude da vigilância ativa proposta por Emmanuel, toda aquela carga negativa será emitida e ficará com a pessoa que emitiu. Mas se a gente abrir campo para o ressentimento, para se sentir magoado, aí a gente recebeu a vibração morbífera, doentia. E tem aquele ditado popular, né? Bem engraçado. Bateu, doeu, toma que o filho é teu, né? Se a pessoa diz uma atitude e aquela atitude provoca ressentimento na gente, de alguma forma, a gente abriu um campo de sintonia para isso. Aí a gente recebeu o filho, só que um filho indesejável, de vibrações doentias e morbíferas.
da experiência de identificar a bondade nos seres, em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio, se torne lúcido, é empreendimento válido que faculta o progresso dos homens. Então, essa experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas. Vejam, a questão toda, e que aqui a gente já falou dela várias vezes, mas é preciso ainda reiterar e compartilhar, é a seguinte: vejam, a essência da proposta espírita sobre o nosso entendimento do mundo é um só. As coisas estão no seu devido lugar. Jesus está no comando do planeta Terra e do sistema solar. As leis divinas estão atuando e existem. E nós somos chamados a ter, não é fé nisso, é convicção. Mas aí o que é que ocorre com a maioria de nós? Quando surge uma adversidade imprevista. E a gente, mas como? Por que comigo? A gente não está acreditando realmente que haja todo esse encadeamento harmonioso e lógico proveniente das leis de Deus e que atua na vida de todas as pessoas na Terra. Então é para isso que aqui nós somos chamados a trabalhar e refletir bem em cima disso. Eu quero lembrar aqueles que estão aqui que tem um cafezinho ali ainda, que está quente. Esse meu aqui eu acho que não está mais não, para que a gente consiga estar mais atento. O estudo já está próximo de terminar. E a gente sabe que esses estudos de Joana de Ângeles, eles têm uma coisa dentro de cada um de nós, geradora de um certo campo de aversão e de certa contrariedade. Vocês sabem o que é, né? É porque abre as possibilidades de mexer com nossas estruturas ególatras. O que normalmente não acontece nas reuniões públicas espíritas e normal. Porque durante as palestras públicas, a ministração do esclarecimento espírita, ele vai visar de uma forma, bem mais direcionada, o esclarecimento puro. Não é a reflexão e a busca de sensibilização do que está sendo dito. Sobretudo porque é para um público que muitas vezes é misturado, onde muitos não têm conhecimento sequer de reencarnação. Está começando a conhecer o Espiritismo agora. Então as informações têm que ser colocadas de uma forma aonde visa apenas o esclarecimento mental, de memória, mas não vai de encontro a estruturas de defesa do nosso ego, que nesse estudo que se faz de Joana de Ângeles vai de encontro, porque o nosso ego ele é cheio de falcatruas e de maneiras de querer não possibilitar que a gente desperte níveis de consciência mais aprofundadas e alteradas no direcionamento espiritualizante, porque isso vai de encontro aos interesses dele. É por isso que a gente sabe muito bem que dentro de nós estão os verdadeiros inimigos, né? Os verdadeiros inimigos que são contra a nossa felicidade real dormem conosco toda noite, porque somos nós mesmos. Até que a gente acorde de fato para
o entendimento profundo da realidade espiritual da vida e começa a estabelecer conexões novas e continuadas. Vamos chegar lá, né? Então, em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio, se torne lúcido. É empreendimento válido que faculta o progresso dos homens. Então, aquilo que de fato vai nos ajudar a progredir efetivamente é o despertamento da consciência nossa nessa maneira espiritual de ver a vida e as experiências que a gente esteja passando. Interessante é que todo esse esforço que a espiritualidade tem conosco aqui encarnados, para que a gente acorde essa consciência maior e permanente em nós, vejam que fato curioso, é o mesmo esforço que realizam com os desencarnados, na sua grande maioria, porque elas levam todo esse conjunto de impregnação que a gente está tentando aqui desfazer e resolver. A maioria das pessoas levam para o plano espiritual. E não é a morte do corpo que vai desfazer isso. Porque todos esses padrões estão no inconsciente. E o inconsciente vai estar na memória espiritual. E a pessoa vai estar com ela lá, tendo as mesmas dificuldades. Às vezes pior, porque quando se está durante a encarnação, o corpo físico faz um papel, diríamos assim, abafador dos conflitos mais profundos que nós trazemos. Continuemos. Esse é o penúltimo slide. A dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento que, mediante as sensações e emoções afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Vamos analisar aqui no começo. A dor e o sofrimento, em geral, são estágios primitivos do processo de desenvolvimento nosso, mediante as sensações e emoções afligentes. Então, tiveram um papel que já é chegada a época de a gente largar esse papel, pelo fato de estarmos agora trabalhando níveis de compreensão espiritual da vida que atrás a gente não estava conseguindo ainda expressar, mas agora estamos. Então é preciso ir resolvendo de forma paulatina, mas definitiva, essas conexões de sofrimento como forma de pagamento que a gente traz do passado, por estágios mais primitivos, que agora já é chegada a época de nós estarmos superando. Patamares mais elevados nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Então, quais são agora esses patamares mais elevados que apresentam estímulos de maneira diversa, mais nobremente convidativos? Então, esses estímulos são aqueles que nós aqui já andamos comentando, mas como é uma coisa relativamente nova na compreensão espírita da maioria de nós, o que é que ocorre? O conhecimento e o despertamento da consciência, que agora já nos é propiciado pelo Espiritismo, nos empurra a buscar níveis de satisfação, de plenitude, de bem-estar, para lá dos sentidos físicos. Se para nós ainda, mesmo espíritas, a gente se satisfaz plenamente só em termos de realizações instintivas e físicas no mundo físico, a gente ainda não entendeu muito bem
o convite que a doutrina espírita nos tem feito, que é o despertamento para uma realidade mais tênue, mais sutil e que produz satisfações e resultados muito melhores do que os puramente físicos. Eu me lembro que uma vez a gente comentou esse aspecto aqui e lembrou aquela passagem da carta do apóstolo Paulo. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam ou que respeitam a sua lei. Paulo já fazia menção aqui, havia níveis de satisfações para lá dos sentidos físicos, que ele usa a imagem do ver e do ouvir, dizendo que tem uma realidade aí, tem algo muito acima do que a matéria pode nos dar, e é isso que Deus tem reservado para aqueles que acordaram a consciência, estão buscando de forma efetiva a harmonia com as leis de Deus. E é isso que também é proposto para nós. Vamos para o último slide de hoje. Os sentimentos nobres, que não são estimulados à ação por largo período, embotam-se. Desse modo, a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta de ação. Optar por agir ou não com bondade é atitude da mente, e produzir o bem é do coração. Então, fazemos agora as reflexões finais do nosso estudo de hoje. Esse capítulo ainda irá continuar na próxima semana. E lembrando, que no próximo domingo o estudo será de 14 horas. Os sentimentos nobres que não são estimulados à ação embotam-se, debilitam-se, quase desaparecem. Vejam como é a coisa. Ora, se esses estímulos para esse sentimento, isso ocorre, imagine quando a proposta mais aprofundada que nós recebemos é de despertar níveis de percepção para os sentimentos, para as emoções, para lá daquilo que éramos acostumados no corpo físico. E é preciso dar energia a isso para que isso tenha alguma percepção de realidade para o nosso espírito. Vejam o que é que eu estou querendo dizer. Que, aliás, é isso que os grandes gênios e em todas as áreas do conhecimento humano, os grandes artistas fazem na Terra. Vejam o que é que eles fazem. Percebem necessidades e projetos que a maioria ou a totalidade das pessoas não perceberam. E são os propiciadores para que isso, ao se materializar, as pessoas se identifiquem. Então, grandes artistas na música, em outras áreas, que trazem ritmos novos, e quando olha toda uma área nova de conhecimento, é porque eles trabalharam neles a sensibilização de percepção àquilo que a maioria ainda não estava vendo. Então, por exemplo, lembrando aqui, aqueles ritmos e dança de Michael Jackson, o andar sob a lua, como chamavam, o walking moon, e o que era aquilo? Ninguém tinha pensado naquilo. Só que ele, pensando e projetando, extraiu, em termos intuitivos e inspirados, o conteúdo que as pessoas iriam se identificar, tão logo vissem. Voltando para as questões espirituais, que é a que nós estamos tratando aqui, é necessário, como a gente aqui está conversando já, saber, pelo menos esse passo inicial já estamos dando, de que existem possibilidades de sensações, de percepções gratificantes,
satisfatórias, para lá dos sentidos físicos. E que na medida em que a gente consegue esforço no desenvolvimento de virtudes, da vivência do bem e da caridade, a gente está abrindo campos de sensibilização em nós que antes não tinham sido abertos. Voltando aqui ao texto. Desse modo a bondade cresce, por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida, ou desaparecendo por falta da ação. Optar por agir ou não com bondade é atitude da mente, produzir o bem do coração. Essas últimas frases aqui, optar por agir ou não agir com bondade, é atitude da mente. Produzir o bem do coração é exatamente aqueles dois patamares, aonde primeiro vem a sensibilização ao bem, para depois colocar o bem em concretude, em materialização, que é o bem expresso já no coração. Chegado inclusive o momento de a gente interromper o estudo de hoje, e esse assunto sobre sofrimento ainda irá continuar durante algumas aulas do livro Plenitude, para a gente tentar paulatinamente descartando essas camadas do psiquismo nosso, que sempre achou gratificante sofrer para ser feliz, como se esse fosse o preço para pagar, e que agora devidamente está sendo desfeito esse tipo de concepção. Vamos para a prece de encerramento. Vou pedir à nossa irmã Clécia para ser a intermediária da prece.